Circle of Inevitability, capítulo 1177. Deus ama o mundo. Depois de olhar para o planeta azul revitalizado por 2 segundos, Klein se virou ligeiramente para Amanizes e disse: "Estou pronto." A escuridão eterna Amanizes se voltou para o adormecido Grisha Adam e retirou a influência do simbolismo da escuridão. Uma mudança ocorreu instantaneamente. O mar do caos, que se espalhava naturalmente, se contraiu completamente, restando apenas a enorme cruz e o Grisha Adam pregado nela. Grisha Adam usava uma túnica branca simples, com pregos enferrujados saindo de seus membros, manchados com sangue escuro. Naquele momento, o sol sagrado, a tempestade furiosa, a torre branca de livros e a sombra de 5 cabeças desapareceram, como se tivessem sido recolhidos ao corpo de Grisha Adam. O rosto de Grisha Adam, coberto por uma leve barba dourada, abriu lentamente seus olhos dourados e claros como os de um bebê. Ele viu Lumian com 3 cabeças, 3 corpos e 6 braços, e notou a espada da destruição segurada no centro do corpo de Lumian. Lumian olhou para Grisha Adam e a cruz por alguns segundos, com uma expressão indiferente e uma voz baixa: "Vá e lute pela sua próxima chance." Com isso, ele ergueu a enorme espada larga de chamas negras que prendia a loucura e o caos. Grisha Adam desviou seu olhar para baixo. Ele viu o planeta verde azulado abaixo, os continentes oriental, norte, sul e ocidental, os 5 oceanos, as cidades movimentadas, as vilas pacíficas e as pessoas ainda rindo, chorando e ocupadas. Desviando o olhar, ele olhou de volta para Lumian com um sorriso caloroso no rosto. Lumian não disse mais nada e abaixou a espada gigante, queimando com chamas negras e simbolizando destruição e caos. Naquele momento, o Lorde dos Mistérios Klein e a escuridão eterna Amanizes se curvaram respeitosamente a Grisha Adam, cada um à sua maneira. Bum! A enorme cruz se estilhaçou em pedaços, e o corpo de Grisha Adam instantaneamente se desintegrou e desabou. Ele não fez nenhuma defesa ou resistência, nem deu nenhuma oportunidade ao Deus primordial todo-poderoso. Seu corpo em ruínas se desintegrou completamente, transformando-se em raios de luz que voaram em direção ao planeta azul. Isso incluía o sol em miniatura, a tempestade envolta em relâmpagos, a sombra densa, a ilusória torre branca de livros e o objeto branco acinzentado que lembrava uma fusão de cérebro e mente. Eles criaram uma chuva de meteoros deslumbrante e onírica sobre o planeta, exibindo uma miríade de cores. Este espetáculo atraiu muitas pessoas para pararem e admirarem. Alguns ficaram entusiasmados, outros maravilhados com a beleza, e outros apressadamente fizeram desejos, rezando para que se realizassem. Deus ama o mundo. Reticências. No cosmos sem limites, Klein, acompanhado por Lumian e Amanizes, entrou no mundo espiritual e encontrou o cristal astral selando o dominador supernova. Nenhuma criatura do mundo espiritual estava por perto, instintivamente evitando o objeto que estava prestes a explodir. Em meio às cores densas e encamadas, as 3 grandes existências sentiram simultaneamente que a deusa do destino havia saído do mundo espiritual e retornado ao seu reino divino. Lumian olhou para o cristal astral e sugeriu: "Vamos abrir agora? Um de nós o controla, e o outro ataca, vamos tentar acabar com ele rapidamente?" A confiança para matar um grande antigo dominador em um curto espaço de tempo era exclusiva de poderosas existências de destruição como a origem do desastre, escuridão eterna e o monarca da decadência. O Lorde dos Mistérios, Klein, balançou a cabeça: "Não. O dominador supernova se inclina para a realidade. Nem vocês 2 conseguirão matá-lo com um só golpe se ele resistir. O contra-ataque dele romperia o selo do mundo espiritual por dentro, dando à deusa mãe da depravação a chance de interferir.
Ela não nos deixará reduzir nossos inimigos agora, isso atrapalharia suas ações quando ela se recuperar de sua fraqueza. De fato, o mundo espiritual selado poderia bloquear a entrada da deusa mãe da depravação, mas não se um grande antigo dominador cooperasse para quebrar o selo. Foi por isso que a deusa do destino pôde deixar o mundo espiritual através do rio do destino, mas não pôde usá-lo para entrar. Se a deusa mãe da depravação descesse novamente, o supervisor de alta dimensão, a deusa do destino e o devaneios inextinguíveis curados certamente a seguiriam. Ao lado do ainda inexorável dominador supernova, a situação se tornaria terrível. Klein continuou: meu acordo de cessar fogo com a deusa mãe da depravação não tem força vinculativa. Ela provavelmente está esperando o dominador supernova quebrar o selo. Mas só porque não podemos selá-lo completamente ou matá-lo a tempo não significa que não podemos fazer outra coisa. Ao ouvir isso, Amanizes, a escuridão eterna, rapidamente escondeu a área. O Lorde dos Mistérios Klein acenou para ela e sorriu. Não vamos deixar que a deusa mãe da depravação saiba exatamente o que fizemos naqueles 2 segundos após o selo ser retirado. Então, ele se virou para Lumian: quando o selo se romper, lançarei o simbolismo da tolice no dominador supernova e o manterei com força total. Enquanto ele estiver tolo, você o hipnotizará e implantará uma persona virtual para torná-lo nosso amigo, um amigo que nos ajudará quando mais precisarmos. Esta persona virtual deve parecer normal, mas deve seguir a lógica de que a deusa mãe da depravação e outros grandes antigos dominadores pretendem prejudicá-lo. Ele deve evitá-los e não ter contato com eles. Dessa forma, a deusa mãe só saberá que eu me envolvi com ele, mas não descobrirá como. Isso não ameaçará a vida dele nem causará sua queda, então ele não resistirá instintivamente sob profunda tolice. Mais tarde, iremos visitá-lo discretamente de tempos em tempos para manter seu estado de tolice e manter a persona virtual eficaz. Lumian pensou bem e achou o plano viável, principalmente para conter a possibilidade de a deusa mãe da depravação se tornar hostil em breve. O monarca da decadência e o círculo da inevitabilidade não retornariam a esse assunto inacabado, descartando-os. A árvore mãe do desejo levaria muito tempo para acomodar completamente o mundo tenebroso. Devido à fusão e à influência de vários integradores do Dao, o mundo tenebroso havia desenvolvido uma nova consciência e espírito. Embora tanto ela quanto os integradores fundidos a ela tivessem sido destruídos por suas próprias maldições, seu espírito permanecia indestrutível, caótico e extremo. Além disso, a árvore mãe do desejo ainda estava em um estado gravemente ferido, precisando de pelo menos décadas, se não mais, para acomodar completamente o mundo tenebroso e se recuperar completamente. Portanto, era improvável que ela fosse um fator a curto prazo. Da mesma forma, Névoa incerta, gravemente ferido, também precisaria de décadas para se recuperar. Mais importante ainda, para evitar ser detectado e se tornar presa de outros grandes antigos dominadores, ele se escondeu completamente, nem mesmo a deusa mãe da depravação conseguiu localizá-lo para oferecer cura. Isso impossibilitou sua recuperação e participação em batalhas em breve. A árvore mãe do desejo também se escondeu para se recuperar e acomodar em segredo, evitando interferências ou sendo caçada, descartando ainda mais qualquer possibilidade de cura. A fome primordial estava em um estado semelhante, mas movida pelo instinto, ela ainda poderia tentar participar da batalha, apesar de seus ferimentos graves, buscando cura depois. Em outras palavras, se a deusa mãe da depravação se tornasse hostil novamente e descesse em breve, os únicos grandes antigos dominadores capazes de lutar seriam o supervisor de alta dimensão, a deusa do destino e devaneios inextinguíveis.
A participação da fome primordial permanecia incerta. Se o Dominador Supernova estivesse ao lado do Lorde dos Mistérios, da origem do desastre e da escuridão eterna, mesmo que o lado da Terra não pudesse vencer de forma definitiva, também não perderia. Se a fome primordial também se juntasse a ele, a nação da desordem, o pântano do conhecimento e a chave da luz, tendo tido tempo para se recuperar, poderiam novamente exibir um poder próximo ao dos grandes antigos. Lumian olhou novamente para o cristal astral e achou isso um tanto divertido, como se estivesse vendo outro gênio, um que não estava selado, mas ainda era igualmente incapaz de agir livremente. Tudo bem, ele respondeu ao Lorde dos Mistérios Klein. Após confirmar que a escuridão eterna Amanizes estava pronta, Klein conjurou uma porta brilhando com um tom preto azulado. Então, ele retirou a projeção da porta do cristal astral. A característica de Beyonder da abominação tinha acabado de ser levada ao limite quando o casaco de Klein se abriu e a porta azul escura brilhou intensamente. Simbolismo de tolice. Dominador supernova, pronto para fazer as estrelas ao redor explodirem e destruir tudo que estivesse por perto, parou de repente, observando os arredores de forma vazia e atordoada. Desta vez, Klein não parou após lançar o simbolismo da tolice, mas o manteve e aprofundou. Fora do mundo espiritual, o luar carmesim brilhou novamente, mas sem cooperação interna, não conseguiu romper o selo imediatamente. Aproveitando a oportunidade, Lumian virou a face do vórtice caótico em direção ao Dominador Supernova. Na superfície deste rosto, um buraco semelhante a um olho apareceu primeiro, emprestando a habilidade do olho onisciente para analisar rapidamente o comportamento diário do Dominador Supernova. Com base nisso, Lumian criou uma persona virtual apropriada. Depois que o Deus primordial todo-poderoso foi morto, ele não tentou ressuscitar dentro de Lumian, pois adicionar qualquer outra coisa ao corpo de Lumian tornaria até mesmo o mais poderoso e genuíno anjo da redenção incapaz de redimir a situação. Em apenas 2 ou 3 segundos, um brilho nebuloso e ilusório cintilou simultaneamente nas estrelas do Dominador Supernova e então rapidamente desapareceu. Vendo isso, Klein recolheu o castelo de Sefira de volta ao seu corpo e guardou a característica de Beyonder da abominação recém-reformada. Dominador Supernova olhou para eles e soltou um zumbido baixo. Muito bem. Lumian riu baixinho e abriu os 6 braços. Louvado sejas, soberano das estrelas. Dominador Supernova exalava satisfação e alegria, evitou o olhar da deusa mãe da depravação e deixou o mundo espiritual. Observando sua figura estrelada partir, Amanizes, a escuridão eterna, perguntou de repente: não haverá crise por décadas, mas e depois disso? Até lá, a árvore mãe do desejo, a névoa incerta e a fome primordial já estarão totalmente recuperados. Lorde dos Mistérios Klein ponderou e respondeu: em algumas décadas, as consciências dentro da nação da desordem deveriam ter se fundido e unificado completamente, possivelmente dando origem a um novo grande antigo dominador. Caso contrário, precisamos encontrar uma maneira de ressuscitar Roselle com antecedência, embora isso seja difícil e nos daria apenas um tempo extra limitado. No pântano do conhecimento, a tentativa de este ano de obter a linhagem do Mestre Celestial não é fácil. Se ele integrar apenas uma pequena porção, como a linhagem Omibela de Lumian, é simples, mas eficaz apenas contra seres pouco inteligentes, movidos por instintos, ou ao reforçar simbolismos. Os mestres celestiais anteriores no pântano do conhecimento ainda retêm fragmentos de consciência e espírito. A melhor estratégia agora é fazer com que o mestre celestial atual consuma poções, avançando de espreitador de mistérios para eremita o mais rápido possível. Devemos seguir ambos os caminhos.
O que progredir mais rápido, o outro deve se afastar. Devemos garantir a sobrevivência deles, mesmo que eles próprios queiram ceder ao outro. A chave da luz permanece imprevisível. Quando e quem entre eles ascenderá ao posto de grande antigo dominador depende da sorte e da oportunidade. Em relação ao mar do caos, após essa quase ressurreição, a consciência do Deus primordial todo-poderoso se fortaleceu significativamente. Sem centenas ou milhares de anos para desgastá-la, nenhum desses 5 caminhos é adequado para gerar um sequência zero correspondente, assim como na quarta época, os reis dos anjos dos caminhos do tolo, da porta e do erro não conseguiram ascender. Nesse momento, Klein olhou para Lumian. Em seus sonhos, você, Aurore e Jena têm tempo e oportunidade para se fortalecerem. Espero que encontrem maneiras de alcançar um equilíbrio melhor e mais estável, visando aumentar significativamente suas horas diárias de atividade. Também cumprirei minha promessa de lhes dar uma segunda forma para a qual possam mudar. Se necessário, posso até mesmo acionar a reinicialização do seu corpo mais cedo. Lumian, Aurore e Jena trocaram sorrisos ligeiramente complexos e assentiram. Klein voltou-se para a Manizes escuridão eterna. Salvo surpresas, em algumas décadas, teremos 5 grandes antigos dominadores, além do dominador supernova, totalizando 6. Enquanto isso, o lado da deusa mãe da depravação terá no máximo 7. Isso se referia à deusa mãe da depravação, árvore mãe do desejo, supervisor de alta dimensão, devaneios inextinguíveis, fome primordial, deusa do destino e névoa incerta. Klein então sorriu. Sem a névoa incerta, eles estariam desunidos, cada um lutando por si mesmo. Poderíamos facilmente expulsá-los ou até mesmo dar-lhes uma lição severa. Certo, cumprirei minha promessa de devolver a lâmpada mágica dos desejos ao universo, usando-a para atrair a névoa incerta escondida e influenciá-los secretamente. A Manizes, escuridão eterna, assentiu levemente. Parece que o apocalipse passou, e a situação desesperadora do passado não retornará. O Lorde dos Mistérios Klein olhou para as cores densas e encamadas e para o cosmos ilimitado além do mundo espiritual, acrescentado calma e calorosamente. Mas isso somente se todos permanecermos em boas condições. Lumian seguiu seu olhar além do mundo espiritual. As palavras de Klein ecoavam em sua mente. Somente se todos permanecermos em boas condições. Essa frase reverberou no profundo e ilimitado mundo espiritual, onde a direção não tinha significado. Ponto.